Sejam muito bem-vindos ao canal Propagandista de Primeira. Aqui nós passamos a todas as estratégias da sua jornada para poder ingressar na indústria farmacêutica com o cargo de propagandista vendedor. Eu sou o Saler Curly e o tema de hoje desse vídeo é o que é ser um propagandista da indústria farmacêutica. Eu quero passar essa visão para vocês, para que vocês possam ampliar a respeito da profissão, sobre salários, benefícios, quais são os desafios que essa carreira, que essa profissão, ela vai exigir do profissional, qual é a função de um propagandista vendedor, o seu dia a dia, a questão de painel médico, roteiro médico, enfim, tem várias informações que eu acredito que vão ser muito valiosas para vocês que estão assistindo aqui no nosso canal Propagandista de Primeira. Então eu quero começar esse vídeo falando a respeito do regime de contratação de um propagandista. Geralmente, a grande maioria dos laboratórios contratam os propagandistas em regime de CLT. Então todos os propagandistas são contratados em regime de CLT e existem vários níveis, vários perfis de propagandista de acordo com a vaga que foi oferecida para o mercado. Existem algumas vagas que exigem uma experiência de indústria. Então essa vaga geralmente não é destinada para vocês que têm interesse de ingressar na indústria, porque a vaga em questão ela exige uma experiência prévia da função. Então, geralmente, esses profissionais são contratados como propagandistas pleno. Então, um propagandista pleno ele já tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência na função. Mas existem também casos em que a vaga são para propagandistas trainees, propagandistas estagiários que estão fazendo alguma faculdade e que precisa fazer uma conclusão de curso, acabam utilizando o estágio para poder contribuir para a sua formação e, claro, uma pessoa que tem uma oportunidade de ingressar como estagiário, se ele desempenhar ou ela desempenhar um excelente trabalho, existe uma grande probabilidade, quando acabar esse estágio, se tiver alguma vaga disponível neste laboratório ou qualquer outro laboratório do mercado, esse profissional ele acaba sendo contratado sim pela indústria farmacêutica, seja pela atual empresa que a pessoa está trabalhando, ou seja para o mercado, porque nós somos espelho no mercado, A gente está a todo momento sendo visto pelas pessoas, pelo trabalho, pelos resultados que a gente adquire no nosso dia a dia de campo. Mas então um salário, falando de salários e benefícios que a indústria farmacêutica oferece hoje no cargo de propagandista vendedor. Uma pessoa que inicia o trabalho hoje, considerando ser um propagandista júnior, um salário hoje mediano, que eu fiz pesquisas em sites de vagas.com, existem outros sites de salários hoje disponíveis no mercado, como salários.com também. Hoje o salário mediano de um propagandista quando ingressa na indústria farmacêutica, ele está em torno de R$5.000, mais um prêmio de R$1.200, R$1.500, mas tem salário, isso é média, Quando a gente fala de média, pega altos salários e pega baixos salários. Mas existem laboratórios hoje no mercado que contratam neófito e já oferecem indicar um salário de R$8.000. Então, é um belíssimo salário, tanto o de R$5.000 quanto o de R$8.000. É um belíssimo salário, principalmente para quem não tem experiência de trabalhar na indústria farmacêutica. Então, é um belíssimo salário, sim, que a indústria farmacêutica oferece para as pessoas que têm interesse de trabalhar nesse ramo, de ingressar na indústria farmacêutica. E aí existem vários níveis de salário. Então existe o salário o júnior, existe o salário pleno, existe o salário sênior. Então o salário de um pleno hoje está na faixa de R$6.500, R$7.000 fixo, mais uns R$2.000, R$2.500
prêmio variável, e um salário de um sênior deve estar em torno de R$ 7.500, R$ 8.000, mais uns R$ 2.500, R$ 3.000 de salário variável, né, que é a cota que o propagandista, se o propagandista alcançar, ele consegue pegar o valor da cota. Agora, existem duas formas de se mensurar uma cota, né? Tem laboratórios que estipulam a cota individual, a grande maioria hoje no mercado. Estipula a cota individual pelo seu desempenho, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante também como funciona essa questão de divisão de vendas, né, por representante. E existe também laboratório que utiliza de uma cota pool Brasil. Então, se a meta Brasil alcançar aquela venda, todos os propagandistas ganham a cota estipulada Brasil. Então, por exemplo, se o Brasil alcançou 85% da cota, então todo mundo ganha 85% da cota. Se bater 100% da cota, vamos supor, os propagandistas ganhariam R$ 1.500, R$ 2.000, 80% faz a conta em cima de 80% o valor total, né, de 100% da cota. O contrário é verdadeiro. Então, se alcançar até 120%, existe um acelerador. Tem laboratórios que a partir de 100% da cota alcançada, existe um acelerador. Então, vamos supor que você bateu 101%, você ganha 102%. Você bateu 120% da cota, você ganha 140% da cota. Então, a cota, se a cota for individual, está mais do que da sua responsabilidade batalhar, buscar, né, de todas as formas alcançar essa cota, porque ela vai depender única e exclusivamente do seu trabalho. Se a cota for pool, se a cota for Brasil, também vai exigir muito do seu trabalho, porque aí cada um depende do outro, né, necessariamente. Se eu fizer um trabalho e o colega não fizer a parte dele, eu estarei sendo prejudicado e assim por diante, né? Se torna uma cascata de acontecimentos. Então, a grande verdade é que todos são os protagonistas para poder trazer o resultado Brasil ou o resultado do seu setor de forma individual, para que você ou o Brasil ou todos possam alcançar as cotas que foram estipuladas. Mas aí você pergunta, Saller, como que funciona então a mensuração de resultado por representante? Existe uma divisão hoje de setores que elas são feitas por BRICS. Se você não sabe o que é BRIC, eu vou dizer agora para vocês. BRIC é um conjunto de CEPs. Então, cada setor possui uma quantidade de BRICS que são alocados. Então vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês a respeito do que é BRIC. Então, existem cidades hoje, eu vou trazer um exemplo de Uberlândia. Uberlândia, hoje, existe uma divisão de dois setores, supondo, né? Então, pega uma região, pega o mapa, faz uma divisão de uma determinada rua, por exemplo, e divide-se em dois setores. Então, o setor do lado de cima de uma região, de uma avenida, ela é considerada um setor. E do outro lado é outro setor. Agora, como que se estabeleceu isso? Através de BRICS. Então, todos os CEPs que compõem uma determinada região, todos os CEPs, elas são alocadas dentro de BRICS. Quem que faz essa divisão de BRICS? Existe uma consultoria que é chamada de IQVIA. Ela é uma consultoria que organiza toda essa parte de informações mercadológicas para a indústria farmacêutica. Então, o IQVIA, ele possui toda essa divisão já pré-formatada de BRICS. Inclusive, hoje existem duas visões de BRICS. Existe uma BRICS que são mais detalhados, que você consegue quebrar mais em pequenas CEPs, pequenas regiões, você consegue fazer micro-regiões, e existem BRICS também, que são BRICS maiores, que tem mais CEPs dentro dos BRICS que foram alocados. Então, o que quer dizer isso? Que o seu resultado, o resultado de um propagandista,
ele está diretamente ligado na região onde você está atuando, na região onde compõe todos os BRICS, todos os CEPs daquela região de atuação que o propagandista está fazendo atualmente. Então, o seu resultado... Saler, mas eu estou em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo e eu estou delimitado em uma certa região ali de São Paulo. Imagina quantos BRICS, imagina quantos setores, quantos propagandistas que tem dentro da cidade de São Paulo, capital. Então, como é feita a divisão? É feita a divisão através desses BRICS. Então, pega lá um BRIC, supondo 226. Dentro do BRIC 226, existem ali centenas de CEPs que são cadastrados ali naquela região. Então, todas as farmácias que estiverem dentro daqueles CEPs ali, que estão dentro, que estão todas alocadas naquele BRIC 226, por exemplo, faz parte da venda do setor daquele representante 1, por exemplo. Então, tudo que vender naquela região vai cair de resultado para aquele propagandista. Saler, mas e se algum paciente de outra região vier comprar na minha região dos CEPs que estão alocados no meu setor, dentro dos BRICS? O resultado vai cair para você. Da mesma forma, se algum médico do seu setor, ali daquela região que você visita, se algum paciente sair dali com o receituário e for comprar em uma outra região, em outro BRIC, em outros CEPs, que não faz parte do seu setor, esse resultado vai cair para o setor que esse paciente comprou. Então, a mensuração hoje de resultados dos propagandistas, eles são feitos através de BRICS. Então, é importante vocês terem essa consciência, essa noção de como que funciona essa mensuração de resultados hoje via BRICS, né? Via resultado, né? Por cada propagandista. Agora, existem... Então, você ganhar sua cota, né? Então, você tem um salário fixo e você também tem a cota. Caso você bata 100%, ou 80%, ou 100%, ou 120%, você vai ganhar também a cota estipulada ali para o seu setor. Um outro grande benefício que a indústria farmacêutica também oferece para os propagandistas é a utilização de um veículo. Então, o laboratório ele te oferece um veículo, é uma ferramenta de trabalho. Sem um veículo, a gente não consegue trabalhar, visitar os médicos. A gente precisa montar um roteiro para visitar médico. Então, sem um veículo, você não consegue chegar nesses médicos. Então, o laboratório oferece para nós, né, para trabalharmos no campo, um veículo. Geralmente, se o setor é novo, o veículo chega 0 km para você e você não tem despesa nenhuma com esse veículo. O veículo é da empresa, da companhia e geralmente é sistema de comodato. E depois de 3 anos ou 100 mil quilômetros rodados, gente, isso aqui é uma média. Eu não posso dizer que todos os laboratórios funcionam dessa forma, o que é assim, isso depende muito da estratégia do laboratório, depende de qual laboratório que você está trabalhando. Então, eu estou trazendo para vocês uma média, né? É o que eu mais vejo hoje praticar no mercado. Então funciona assim, né? Então, ou é a cada 3 anos ou a cada 100 mil quilômetros rodados. E alguns laboratórios ainda te dão a opção de você, depois de vencer esse contrato de comodato, te dá a opção de você comprar esse veículo. Esse veículo você pode, na verdade ele é seu durante esse período, você é o principal, você é o responsável por zelar desse veículo. Esse veículo fica com você durante a semana, fica com você também durante o final de semana, você viaja com esse veículo, você pode viajar nas suas férias, você pode viajar num feriado, o veículo é seu, né? Esse veículo é de uso e fruto seu, enquanto ele estiver em sua posse, você é o responsável por esse veículo. Então, isso é uma das estratégias também para que você possa cuidar desse carro da melhor forma possível, mantendo todas as revisões de acordo com o manual do fabricante, porque esse veículo pode ser seu lá no futuro. Você pode comprar esse veículo e você pode presentear o seu marido, você pode presentear a sua esposa, você pode dar para o seu pai, para sua mãe, ou simplesmente você pode comprar esse veículo e oferecê-lo no mercado depois, porque geralmente o laboratório te dá 20, 30, tem laboratório que dá até 40, 50% de desconto pela tabela FIPE. Então é um ótimo negócio, né? Um maravilhoso benefício.
Além do que, quem tem carro particular sabe a quantidade de despesa que um veículo traz hoje para o proprietário. Então hoje você tem despesa com IPVA, você tem despesa com seguro, você tem despesa com as revisões periódicas do veículo, com troca de pneu, uma série de despesas. E carro hoje é despesa. Se a gente parar para analisar, tem muita gente hoje deixando de ter um carro e está andando mais de Uber. Isso é fato, porque com o dinheiro que seu carro está parado, se você fizer um bom investimento, você coloca na bolsa de valores, você vai faturar muito mais do que você ficar com um carro hoje parado na sua garagem e andando com ele somente para poder ir pro trabalho e voltar para casa. Então tem muitas pessoas, eu conheço várias pessoas hoje que não tem mais carro, não tem veículo próprio, porque preferem andar de Uber. Né? É um excelente negócio. Mas no caso do laboratório, não. O laboratório ele te fornece esse veículo 0 km para você poder trabalhar e conseguir visitar, viajar para poder fazer outras regiões, para você poder visitar o seu médico. Então, eu também considero esse um belíssimo benefício, principalmente para quem não tinha, igual eu, né, lá atrás, eu não tinha condições de ter um carro zero, de entrar num carro zero, um carro meu, né, entre aspas, mas depois ele acabou sendo meu mesmo, depois de 3 anos. Então, assim, é um belíssimo benefício, isso aí é sem sombra de dúvidas. Existem outros benefícios também, como vale refeição, né? Vale alimentação, vale refeição, plano de saúde que é completo, aí tem vários planos de saúde, Unimed, Sul América, aí vai depender muito do laboratório, né, que você se encontra. Geralmente os planos são nacionais, então você pode utilizar o plano, você e sua família, em âmbito nacional, não somente em âmbito regional. Então só quem já precisou utilizar um plano de saúde sabe o que eu estou falando, né? Realmente é um belíssimo benefício que o laboratório oferece para nós, tá? Outra grande benefício que eu considero muito também é o fato de não trabalhar aos finais de semana, não trabalhar feriado. Por quê? Tem gente que gosta, né? E quem gosta eu respeito a opinião de cada um. Mas como eu já tive experiência de trabalhar aos finais de semana, feriado, sinceramente eu não gosto de trabalhar, porque são momentos em que talvez você consegue viajar, se você tem família fora, igual eu tinha. Então eu viajava para Ituiutaba para poder ver meus pais. Então eu não gostava, né, assim, de trabalhar final de semana, justamente por isso, porque eu gostava de ficar mais próximo da minha família, né, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Então eu gostava mais de ficar próximo, então eu não gostava de trabalhar nem final de semana, nem feriado, ponte de feriado. Então se tem feriado, por exemplo, numa quinta-feira, se tem feriado, por exemplo, numa terça-feira, geralmente os laboratórios emendam segunda e terça, só volta a trabalhar na quarta. Carnaval, feriado de carnaval, geralmente os laboratórios emendam a semana toda. Então assim, não deixa de ser um benefício, porque não é toda empresa hoje que oferece isso. Olha para você ver no setor bancário. Setor bancário, se tiver um feriado na quinta, sexta-feira está todo mundo lá trabalhando. Geralmente os bancários precisam fazer escalas de final de ano. Às vezes alguém trabalha na véspera ali do Natal e por outro trabalhar na véspera do Ano Novo. Então isso impede talvez de você de programar uma viagem para você fazer com a sua família no final de ano, em datas festivas, de você viajar e passar um Natal, por exemplo, com a sua família. Então, e nada contra para quem não gosta de passar o Natal, né? Assim, que não considera o Natal, a festa de Natal, de passar junto com a família, nada contra, cada um sabe a sua religião, cada um sabe o que gosta, o que valoriza e o que não valoriza. Mas para mim isso era muito forte ali na época, né? Lá há 15 anos atrás eu valorizava muito isso, né? E aí eu fui em busca dos meus sonhos, né? De ficar mais próximo da minha família. Então eu considero um benefício muito grande essa questão de não trabalhar final de semana, feriado, né, datas festivas. Então eu considero assim muito top esse benefício que a indústria farmacêutica oferece para nós também, né? Então o que eu gostaria de passar para vocês a respeito um pouquinho mais sobre o mercado, né, sobre a função
do propagandista, né? Então, eu expliquei para vocês a respeito do BRIC, falei um pouquinho dos BRICS, né? Como que funciona os BRICS e como que funciona a mensuração de resultado do seu setor. Mas uma coisa também que precisa ficar bem claro para vocês é que você é mensurado de acordo com a grade promocional que você visita, que você propaga. Então, existem linhas que são linhas especialistas. Linhas especialistas, geralmente, possuem uma quantidade menor de medicamentos e uma quantidade menor de médicos cadastrados no painel. Por quê? Porque se você é uma linha especialista, vamos supor que você visita a linha SNC, que é Sistema Nervoso Central. Então, geralmente, as duas principais especialidades que compõem a SNC é psiquiatra e neuro. Pode cadastrar alguns clínicos gerais? Pode. Pode cadastrar alguns geriatras? Pode. Isso vai depender de quem? Vai depender da estratégia que a sua empresa está oferecendo para você trabalhar. Vai depender muito dessa estratégia. Mas, e se uma linha for generalista? Uma linha generalista, ela visita muito mais especialidades. Uma linha generalista vai visitar clínico, ortopedista, reumato, neuro, dermato, ginecologista, pediatra, gastro. Então, é uma série de especialidades. Então, se eu tenho muita especialidade, automaticamente eu tenho mais também volume de médicos no meu painel. Então, geralmente, se uma linha generalista, essa linha ela acaba não tendo revisitas. A grande maioria dos laboratórios não, porque se você tem 400 médicos no seu painel, 500 médicos no painel, como é que você vai fazer revisita considerando 20 dias úteis de ciclo trabalhado? É mais difícil, né? É totalmente complicado. Você tem que manter uma média de 16 visitas por dia, 17 visitas por dia, mais 2, 3 farmácias por dia. Uma linha especialista, você diminui a quantidade de visitas por dia, por quê? Porque a quantidade do seu painel médico ela é mais reduzida. Porque se você só visita ginecologista e urologista, se você só visita ortopedista e reumato, são linhas mais reduzidas. Não existe muitos ortopedistas, muitos reumatos, muitos neuros, muitos psiquiatras. Então, geralmente, o propagandista, quando a linha é muito especialista, muito focada, a linha visita só cardiologista, por exemplo, cardiometabólica, ou dermatologista, linha skincare. Então, vai depender muito da linha que você está trabalhando. Então, quanto menor a sua linha, quanto mais específica a sua linha de trabalho, menos médico no seu painel geralmente você tem e mais cidades vizinhas você vai atuar. Então, acaba que você acaba viajando mais para poder completar médico dentro do seu painel, salvo exceção, grandes cidades, que geralmente existem um aglomerado, né, uma quantidade maior de médicos, mas mesmo assim, o roteiro, né, os BRICS, lembra dos BRICS? Os BRICS são maiores de linhas especialistas. Então, por que são maiores? Porque você precisa pegar várias cidades ao redor para poder completar o painel, para dar uma quantidade X de médicos que vale a pena visitar para você trazer o resultado esperado aí pelo seu laboratório. Então, geralmente, é assim que funciona a questão de linhas, né, de segmentos de classe médica, né, da classe médica. E para cada linha dessa, existe uma grade promocional que você vai trabalhar. Então, se você é um propagandista generalista, você vai ter um painel, você é um generalista. Então, para o clínico geral, e se você é generalista, né, só para complementar, geralmente a sua quantidade de produtos ela é muito grande. Tem hoje laboratório que trabalha com 20 produtos, com 30 produtos. Tem laboratório hoje que trabalha. Então, um representante tem no seu portfólio de produtos 30 marcas para poder divulgar junto à classe médica. 20 marcas, linha generalista geralmente é assim. Então, para cada especialidade, clínico, ortopedista, reumato, dermato, para cada especialidade você tem uma grade promocional de produtos para divulgar. Você não vai chegar na frente de um médico, de um clínico geral, por exemplo, você tem 30 produtos na sua grade. E um clínico geral é clínico geral, né? Ele acaba que pega várias especialidades ali no dia a dia dele. Você não vai chegar na frente desse clínico geral e vai divulgar para ele, propagar 30 marcas
do seu produto. O médico pede, manda você sair do consultório dele, porque o nosso tempo lá dentro é muito reduzido, é muito precioso o nosso tempo ali dentro do consultório do médico. Então, por isso que existe uma estratégia promocional do laboratório. Então, para cada especialidade, você tem uma grade promocional que você vai divulgar ali para o seu médico. E geralmente, linha especialista também tem uma grade promocional, supondo que você é linha que visita ginecologista e urologista. Você tem uma grade promocional para visitar ginecologista, você tem uma grade promocional para visitar o seu urologista. Né? Não necessariamente o ginecologista ele vai prescrever um produto que um urologista prescreve e vice-versa. Mas pode ser que tenha produtos que os dois prescrevam sim, como por exemplo o anti-inflamatório. Então o urologista ele prescreve o anti-inflamatório e o ginecologista também prescreve o anti-inflamatório, por exemplo, para a dismenorreia, né, das mulheres. Então vão ter produtos que vão conciliar, que vão acabar os dois prescrevendo o mesmo produto. Mas isso vai de encontro com o que o seu laboratório, a estratégia que o seu laboratório está te enviando para você colocar em prática. Então, nós já falamos sobre a BRICS, nós já falamos sobre setores, nós já falamos sobre especialidades, várias especialidades, e nós já falamos também sobre a responsabilidade que cada propagandista tem de fazer uma visita bem feita de acordo com a grade promocional que foi estabelecida pela estratégia do seu laboratório. Mas afinal, né, qual é a principal responsabilidade que um propagandista tem de estratégia, né, da indústria farmacêutica quando contrata um propagandista para poder chegar naquele momento mágico na frente do médico para poder realizar a visita? É levar um material científico para os médicos em caráter de atualização científica. Então chega um material novo, chega um estudo novo. Então o elo de ligação que a indústria farmacêutica tem com o médico é através de nós, propagandistas. Então nós levamos essa informação para o médico. A gente precisa instigar essa vontade do médico de ler aquele material. Se eu simplesmente pegar um papel e falar para o médico, doutor, está aqui, eu trouxe uma atualização científica, depois quando o senhor tiver um tempo, faça uma leitura e me dá uma resposta. Se você chegar com essa abordagem, sem instigar a vontade do médico, sem dizer de onde que veio esse estudo, quem foi o médico responsável que redigiu esse estudo, quem são os cabeças, né? Quem são os médicos importantes ali, de qual faculdade, qual escola que veio esse estudo, de qual informação, né, você consta nesse material, qual o conteúdo científico que tem lá dentro. O propagandista ele tem que ler o material, ele tem que saber do material, ele tem que entender tudo que está ali naquele material científico. Porque é através desse material que você vai dialogar e conversar de igual para igual com o seu médico. Então você precisa saber o que está ali dentro daquele material científico para você dizer para o médico, para você instigar a vontade do médico de realizar aquela leitura. Então se for do interesse do médico, ele vai ler. Se não for do interesse do médico, por que não é do interesse do médico? Porque talvez o médico acabou de voltar de um congresso e o que você está dizendo para ele, ele viu lá. E ele simplesmente vira e fala, não, isso aí eu já estou ciente, acabei de voltar de um congresso e já estou sabendo do que se passa. Ótimo, não tem problema. Todo material científico tem propaganda no verso da sua marca, ou no verso, na contracapa. O importante é fazer a apresentação também do visual, para que o seu médico lembre de sua marca. Não tem problema, né? A gente precisa respeitar a individualidade e a necessidade de cada médico. Nós estamos ali para servir o médico da melhor forma possível. Se ele não está precisando daquela informação que eu estou levando, que você está levando, tudo bem, não tem problema. O mais importante também, além de levar essa informação, é você reforçar a sua marca, a sua apresentação, a indicação e deixar ali aquele visual para o seu médico ter a noção, né, lembrar, né, da marca que você está divulgando. Outra grande vantagem é o lançamento de novas marcas no Brasil. É uma das funções que nós temos. E, pessoal, é muito gratificante quando você vai fazer um lançamento de um produto, seja uma molécula nova, onde você vai ter que trabalhar muito conceito com o médico, ou seja uma molécula que já existe hoje no mercado e que você precisa trabalhar a marca. É muito gratificante você começar a ver o giro do seu produto no ponto de venda. É muito gratificante porque é fruto do seu trabalho. Essa marca não existia no mercado brasileiro. Foi colocada agora, recentemente. E quem são os responsáveis por gerar demanda? Somos nós, propagandistas.
Você vai lá na frente do seu médico, você fala a sua marca, você fala o preço, você fala onde encontra o produto, qual o PDV. O PDV é ponto de venda, ou farmácia, ou drogaria, é a mesma coisa. Então, qual é os pontos de vendas que possui o seu produto à disposição? É uma marca nova, né? Então, é um grande desafio que nós temos, é de garantir com que essas marcas novas estejam nos pontos de venda. É uma função do propagandista manter isso, garantir com que o médico que você visita, ele, ao prescrever a sua marca, o paciente ele vai conseguir encontrar no ponto de venda. Outra grande vantagem que eu até mencionei aqui é sobre ponto de venda, né? É você estar alertando o seu médico, né? Onde que o paciente dele vai encontrar o seu produto. A gente sabe que alguns produtos, geralmente, eles são mais, têm um valor agregado maior. Então, existe uma certa dificuldade de algumas farmácias de colocar o produto em questão por conta do preço, se não tem muito giro. Então, o propagandista ele tem que monitorar isso muito bem de perto, principalmente nas grandes redes, nas principais redes de drogarias, para poder direcionar o médico onde que encontra o seu produto. Não adianta nada você ir lá fazer uma visita para o médico e o médico prescrever e o paciente vai lá no ponto de venda e não encontra a sua marca, né? Então, esse paciente vai voltar para o médico vai ficar assim extremamente nervoso com você, chateado pelo fato de ele ter prescrito e não ter encontrado nas drogarias, né? Então isso aí a gente tem que evitar, a gente não pode permitir que isso aconteça. Outra grande vantagem, né, que um propagandista, né, precisa fazer e promover junto à classe médica são eventos de mini-meeting. São eventos, pequenos eventos para poder disseminar algum conceito, para poder disseminar hábito prescritivo de médicos ali da região. E geralmente o propagandista, ele contrata um speaker é um médico de renome, é um médico importante ali na região, geralmente são professores de faculdade, são médicos muito potenciais, que têm muitos pacientes, que têm muita bagagem de experiência com aquela molécula em questão. E que ele tem a capacidade didática de poder transmitir o conhecimento dele para os demais colegas que forem convidados para poder participar ali do mini-meeting. É muito rico eu adoro fazer mini-meeting, eu acho que é uma das ações belíssimas que nós conseguimos atuar junto com os médicos, porque você consegue promover a educação médica continuada. Você tira o conhecimento de um médico e consegue transmitir para os demais médicos que foram convidados ali, e existe uma troca entre eles também logo após a palestra. Então é muito rico esse tipo de evento, eu particularmente adoro, e um propagandista ele precisa ter a sabedoria e a estratégia certa de organizar esse tipo de evento dentro do setor. Garantir também, o propagandista ele tem uma responsabilidade muito grande, que é manter frequência e sequência dos médicos visitados. Além da média de visitação por dia e cobertura do painel no fechamento do mês, né, do ciclo de trabalho, o propagandista ele precisa garantir uma frequência e sequência. Então, olha a organização que o propagandista tem. Olha o poder de planejamento, né, de organização, né, e de execução que um propagandista, né, precisa ter de skill, precisa ter uma habilidade para poder executar bem essa tarefa de frequência e sequência. Por que manter frequência e sequência? Porque se você não é frequente com aquele médico, ele acaba esquecendo da sua marca. Analisa comigo. Se você visita, se o ano tem 12 meses e geralmente você visita apenas uma visita para o médico no mês, se você deixa de visitar um mês aquele médico, ele só vai lembrar da sua marca daqui 2 meses. Então a frequência de visita ela precisa acontecer. E a sequência da sua visita, o que você deixou combinado na sua última visita, você precisa sequenciar na próxima visita. Então por isso que fala frequência e sequência. Se você tiver uma ótima frequência e der sequência nas suas visitas, isso é fruto de bons resultados que você vai colher lá na frente. Uma outra grande responsabilidade que um propagandista possui é a entrega de amostras grátis para os médicos.
A amostra grátis ela precisa ser entregue de uma forma muito estratégica, porque a amostra grátis, o intuito principal de um médico receber a amostra grátis é para ele poder iniciar novos tratamentos com seus pacientes. Uma vez que o médico ele consegue entregar uma amostra para o paciente, esse paciente já sai, ele tem a possibilidade de sair do consultório tomando aquele medicamento. E geralmente, alguns medicamentos que são antibióticos, geralmente esses medicamentos são originais. Tá? Geralmente, né, a grande maioria são originais. Medicamento antidepressivo geralmente são originais. Então, existem alguns medicamentos que a Anvisa determina que não tem como você dar a metade do medicamento, né? Você precisa dar o original. Alguns medicamentos para ginecologia também, que é igual o contraceptivo. Você não tem como entregar metade a amostra grátis, metade do contraceptivo. Então, geralmente, os contraceptivos são originais, que são entregues para os pacientes. Então, a grande vantagem qual que é? É que o paciente ele vai tomar aquele original ou aquele início de tratamento que o médico está disponibilizando para ele. Imagina se o paciente tem um efeito adverso. E aí o paciente foi lá na farmácia e comprou o medicamento e no segundo dia, muito efeito adverso, o paciente não conseguiu tomar. O paciente rasgou o dinheiro, ele não vai dar continuidade no tratamento. Então, a amostra grátis serve para isso, para ver se o paciente vai se adaptar bem à molécula, e serve também para que o médico sinta mais confiança, possa avaliar, constatar os benefícios, as vantagens que aquele produto oferece, né, tem a promessa de oferecer para o paciente. O médico acaba entregando essa amostra grátis para o paciente vai tomar e depois vai trazer um retorno, no retorno médico ele vai trazer um feedback a respeito como que foi a utilização daquele medicamento para ele. Se o paciente se sentiu bem, se está resolvendo aquele problema do paciente, o paciente depois continua, na hora que acabar aquela caixa, o paciente continua comprando o medicamento nos pontos de vendas. Então, a amostra grátis ele tem um intuito maior, que é isso, né? Iniciar novos tratamentos e gerar hábito prescritivo para os médicos. Tem uma grande questão também que a gente fala, que o propagandista, né, no ponto de venda, além de direcionar para o médico, né, qual o ponto de venda que o produto possui, o propagandista ele tem um grande desafio também, que é manter estoque suficiente nos pontos de vendas para poder evitar ruptura. Então é muito importante o propagandista fazer visita frequente também nos pontos de vendas que ele é o responsável pelo setor. Geralmente são 40, 50 pontos de vendas que cada propagandista possui num ciclo de 20 dias normais de trabalho. Tem laboratórios que talvez possa utilizar uma maior quantidade de dias úteis e aí essa quantidade de farmácias aumenta. Mas a média é essa, né? De 40, 50, no máximo 60 PDVs para cada propagandista. E uma grande questão que é muito importante, que eu já mencionei, mas eu acho que vale a pena a gente voltar no assunto, é a questão de lançamento, né? Lançamento de novas moléculas. Lançamento de novas moléculas precisa ter uma organização muito grande por parte do propagandista para poder garantir, antes de fazer o lançamento para o médico, quais são os locais que o seu produto encontra-se disponível nos pontos de venda. Porque, pessoal, não dá para você fazer um lançamento para o médico na ânsia, né, na ansiedade de vender o seu produto. Eu sei que quem é vendedor, quem tem um nível de agressividade alta, que é o ímpeto, né, de fazer a venda acontecer, de gerar resultado, de bater cota, né? Isso na análise comportamental a gente fala que é agressividade. E não agressividade de tom de voz, né? É uma outra visão a respeito de retorno de resultado. Então quem tem esse nível de agressividade alta, a gente fica numa ansiedade muito grande realmente de fazer a venda, né? De fazer a venda acontecer. Mas nesse caso não, nesse caso, como se trata de um lançamento, você precisa garantir que o seu produto esteja disponível no ponto de venda. Se ele não estiver disponível no ponto de venda, você não pode começar o seu lançamento. Aí você tem que chamar o seu gestor, tem o Key Account. O Key Account um profissional que é contratado também pela indústria, que é responsável pela área comercial, por vendas.
direta para as grandes redes e para os distribuidores. Então, esses Key Accounts são os responsáveis. Tem indústria farmacêutica que não tem o Key Account. E aí o próprio gerente distrital é o responsável por vendas ou nas grandes redes ou nos distribuidores. Eu já tive experiência de atuar em vendas diretamente via distribuidor, que no primeiro laboratório que eu trabalhei, eu era o responsável por esse elo. Além de ter a gestão da minha equipe, do meu time, eu também fazia vendas diretas via alguns distribuidores e grandes redes da cidade de Brasília, quando eu morei lá. Então, então precisa ter esse cuidado, né? Lançamento de novas moléculas, só lança para o seu médico se você tiver a certeza que o produto encontra-se no ponto de venda, beleza? É importantíssimo, é função do propagandista, é muito importante o propagandista colocar em prática a técnica de vendas em suas propagandas médicas. E cada laboratório possui uma técnica de venda diferente, uma da outra. Porém, quando a gente observa, quando a gente conversa com os colegas, muda-se muitas nomenclaturas, mas a ordem, como é que eu posso dizer? No geral, ele não foge do que eu vou passar aqui para vocês, né? Toda técnica de venda, ela tem uma etapa antes, que é do planejamento, ela tem uma etapa de execução, ali na hora que a coisa acontece, que você está na frente do médico, ela tem uma outra fase, que é a fase de fechamento, e ela tem uma outra fase, que é a de pós-análise, que é uma autorreflexão para saber como que foi a sua visita lá dentro. Então, ali durante a sua visita médica, aí existem etapas de quebra de objeções, existem técnicas para isso, né? Técnica de pergunta aberta, perguntas fechadas. Então, existem técnicas para isso. Então, é importante você saber que o propagandista tem essa função também, essa função de colocar em prática técnica de venda. Porque não é simplesmente chegar lá, manter relacionamento com o seu médico, virar as costas e ir embora. Então, é muito importante manter essa técnica de vendas, né? Eu já tive casos em que nós estávamos visitando um médico e o médico, na cara, virou e falou: não, eu não prescrevo essa molécula. E aí aí você precisa quebrar as objeções, você precisa tentar entender do médico se o problema é da sua marca, se o problema é a molécula. E nesse caso, o médico não era nada a respeito da marca, era a respeito da molécula. Então o que nós fizemos? Nós trabalhamos por um longo período esse médico, sempre levando informação científica, sempre levando informações de acordo com o que a gente conseguiu identificar naquela visita. A gente buscava informações junto à nossa central de atendimento, junto com a gerente médica do laboratório, junto com a gerente de produto do laboratório. A gente buscou várias informações e foi alimentando esse médico de informações para que ele pudesse enxergar com uma nova ótica, com um novo prisma. E nós conseguimos chegar no nosso objetivo. Depois de um longo período, não foi curto, mas foi um longo período, em torno de 7 meses, nós conseguimos reverter aquela objeção e o médico começou a prescrever a nossa marca. Então, imagine se nós tivéssemos desistido no primeiro não que o médico trouxe para nós, a gente virasse as costas e mudasse de marca, enfim, né? Se a gente simplesmente esquecesse aquela marca e a gente não fosse tão... se a gente não fosse tão incisivo ali a ponto de tentar reverter aquela situação. O médico era potencial, o médico tinha muito potencial para determinada doença. E tinha muitos pacientes, né, para aquela determinada doença. Então nós optamos por insistir no sentido de levar informação. Enquanto o médico estava recebendo as informações, beleza. Se o médico virasse e falasse: não, eu não quero mais receber informações a respeito dessa molécula, a gente com certeza ia respeitar a opinião do médico. E a gente ia partir para o produto B, para o produto C e assim por diante. A gente sempre respeita a opinião do médico, mas desde quando o médico está interessado, o médico está recebendo os materiais científicos, é nosso dever e a nossa função muni-los de informações para que ele se sinta seguro a ponto de começar a prescrever
aquela molécula e a nossa marca, né, consequentemente, para o paciente dele. E quais são os desafios, os principais desafios, né, que o propagandista possui hoje da indústria farmacêutica? O principal desafio, no meu ponto de vista, é manter um conhecimento, é se atualizar, é manter pleno conhecimento de toda a sua grade promocional, de toda a grade promocional que você é responsável de levar a informação para o médico. Um propagandista que tem conhecimento é um propagandista que tem tudo. Propagandista com conhecimento, ele consegue passar segurança no seu tom de voz, ele consegue sair de uma objeção de uma forma muito objetiva, de uma forma contra fatos, não tem argumentos. É um propagandista que sabe o que ele está falando. Então, um dos principais desafios é manter o conhecimento a respeito daquilo, né, do produto que ele está desenvolvendo, né, que ele está propagando para o médico. Um outro grande desafio é manter um painel médico atualizado, manter um roteiro, tanto o roteiro quanto o painel médico atualizado. E quando eu falo de painel médico atualizado, eu falo também sobre dados cadastrais daquele médico, dados cadastrais da clínica, endereço, telefone, e-mail. Então, isso é função de um propagandista também, manter sempre o painel médico dele atualizado. Principalmente também tem médicos que sempre eles atendem o propagandista por horários, né? Então, essas informações precisam constar nas informações do médico. Data de aniversário, hábito que o médico gosta de fazer. Quanto mais informação você conseguir jogar dentro do seu material de trabalho, no seu tablet, melhor para você, né? Então a gente precisa manter isso aí, o painel médico sempre organizado. Uma outra grande questão que o propagandista precisa manter é a estratégia do marketing. O marketing, todo mês, todos os meses, existe uma estratégia nova, existe uma estratégia em que o marketing nos orienta da melhor forma de abordagem que nós precisamos atuar com os médicos. Seja por informação científica, seja visual aid no tablet com novas informações, as amostras grátis, material científico. Então, tudo que o marketing nos envia, a área responsável, né, pela estratégia promocional, um dos grandes desafios que o propagandista tem é de execução. Nós precisamos executar aquilo que o marketing está nos enviando. Senão não teria necessidade de ter uma área tão importante, tão competente dentro da empresa que é a área do marketing, onde estão os gerentes de produtos que são os responsáveis pela estratégia promocional de cada produto. Então, o propagandista tem também um grande desafio, que é de colocar em prática a execução de todo o material promocional que o marketing nos envia. Uma grande responsabilidade, desafio também que o propagandista tem manter ter o total domínio de todos os resultados do setor que ele está desempenhando. E quais resultados? Todas aquelas informações que o laboratório te oferece, como DDD, que é o dados de distribuição de demanda, como flash audit, captações de auditorias, como flash audit, listagem audit, a MDTR, vendas por farmácias, e qualquer outro tipo de informação que o laboratório colocar em suas mãos, que você tenha total domínio sobre essas informações. Porque se você tiver domínio, se você souber o que está acontecendo com o seu produto e com o seu concorrente, automaticamente você consegue ampliar a sua visão estratégica, sistêmica do seu setor, para você poder montar um bom diagnóstico e depois você formar um plano de ação. Quem utiliza a ferramenta de análise SWOT ajuda muito a montar excelentes diagnósticos, excelentes planos de ação para serem executados dentro do setor. E não adianta só montar o plano, né, pessoal? É preciso também colocar em ação. Então é um grande desafio do propagandista também fazer todo esse acompanhamento de análise de resultado com um plano de ação e execução, para depois poder mensurar quais foram os resultados que vocês tiveram durante os meses que foram realizados esses planos de ação. Outro grande desafio é sempre manter um trabalho em equipe, trabalho como um time, com outros colegas. Tem setores que vão conciliar com outros setores. Por exemplo, tem setores que são espelhos
com outros representantes. Então, por exemplo, representante 1 divulga 4 marcas, representante 2 divulgam 6 marcas. Só que das 6 marcas, 4 marcas é o mesmo desse representante. Eles visitam praticamente os mesmos médicos. Então, imagine o grau de sintonia, o grau de informação, o grau de sintonia, né, que esses dois propagandistas precisam ter. Então, o nível de relacionamento, o seu relacionamento precisa ser elevado. Você precisa ter um alto grau de relacionamento. Que também vem da análise comportamental. Se você tiver um baixo relacionamento interpessoal com outras pessoas, você não vai conseguir trabalhar como um time, trabalhar como uma equipe, como deveria ser dentro do setor, porque precisa ter muita comunicação entre essas duas pessoas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, onde eu consegui passar para vocês um overview, né, maior sobre a função de um propagandista vendedor, o que é ser um propagandista vendedor da indústria farmacêutica. Se vocês gostaram, deixem seus comentários aqui logo aqui embaixo do vídeo, para que eu possa saber que estou no caminho certo, que vocês estão gostando desse vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, se inscrevam agora, vai lá agora, clica lá, se inscrever e ativa o sininho para vocês serem informados do meu próximo vídeo. E vocês vão me encontrar também nas mídias sociais. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no nosso site www.propagandistadeprimeira.com.br. E eu te vejo no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!